Recentemente, Israel realizou um ataque estratégico de implicações impressionantes contra depósitos de armas na Síria, incluindo mísseis e até armas químicas que estavam sob o controle do regime de Bashar al-Assad. Mas o que muitos não sabem é que a magnitude das explosões foi tão grande que causou tremores sísmicos detectados a mais de 800 quilômetros de distância, na Turquia. Israel tem sido implacável em sua busca por neutralizar ameaças que surgem na Síria, desde sistemas de defesa aérea até armas químicas que poderiam cair em mãos hostis. Mas o que isso significa para a segurança de Israel e para a estabilidade regional? Quais são os objetivos por trás desse ataque? E como isso afeta as relações de Israel com outros países da região? Neste vídeo, vamos analisar como as ações de Israel impactam diretamente a guerra na Síria. Se você quer entender o verdadeiro jogo de poder por trás desse ataque e como ele pode moldar os próximos capítulos dessa guerra, inscreva-se no canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. Quando se fala de Israel, o mundo já se prepara para uma atuação estratégica e de resultados. Recentemente, a Força Aérea Israelense executou um ataque massivo contra alvos militares cruciais na Síria, atingindo depósitos de armas e mísseis controlados pelo regime de Bashar al-Assad. A magnitude do ataque foi tamanha que, em algumas regiões, causou tremores detectados até mesmo na Turquia, a mais de 800 quilômetros de distância. A ação visava evitar que essas armas caíssem em mãos indesejadas, o que poderia desestabilizar ainda mais a região já frágil. Esse tipo de ação não é uma surpresa, considerando o histórico de Israel de agir de maneira proativa em defesa de seus interesses estratégicos. O regime de Assad tem sido um dos principais alvos de ataques israelenses nos últimos anos. Israel, em sua postura preventiva, busca neutralizar não apenas o regime de Assad, mas também as forças que operam sob seu comando, incluindo o Hezbollah e outras facções que representam uma ameaça direta à sua segurança. Com os crescentes rumores de que armas químicas estavam sendo estocadas nessas instalações, o risco de que essas armas fossem usadas em futuros confrontos era mais do que real. Israel, que já havia alertado sobre os perigos dessas armas caírem nas mãos erradas, não hesitou em agir. E assim, o ataque a esses depósitos de armas torna-se um movimento crucial não apenas para a segurança de Israel, mas também para a estabilidade regional. E o que isso significa para a Síria? Quando se fala sobre a magnitude das explosões geradas pelos ataques israelenses na Síria, é impossível ignorar o impacto colossal que essas ações tiveram não apenas dentro das fronteiras sírias, mas em toda a região circundante. As explosões foram tão intensas que causaram tremores detectados em sismógrafos localizados na Turquia, a impressionantes 800 quilômetros de distância. Esses tremores sísmicos não são apenas uma curiosidade científica ou uma métrica técnica que deve ser ignorada. Eles são, na verdade, um reflexo direto da magnitude dos ataques e do tipo de munição utilizada, algo que provavelmente afetou a percepção de segurança em vários países vizinhos. A Turquia, por exemplo, um país com sua própria série de questões geopolíticas relacionadas com a Síria e com a região do Oriente Médio, viu os tremores de uma maneira bem mais próxima da realidade do que um simples evento militar isolado. Eles não são apenas um impacto físico no solo, mas um alerta claro sobre o esforço em jogo. A Turquia já enfrentou uma situação delicada ao lidar com as dinâmicas sírias, com a presença de grupos armados curdos, a questão do refugiado sírio e sua própria política interna. Um ataque de tal magnitude em um vizinho direto como a Síria tem implicações que vão além do simples. Ao detectar esses tremores, as autoridades turcas e os sistemas de segurança de outros países vizinhos deverão observar mais de perto o que estava acontecendo em território sírio. Em um cenário de guerra, o que poderia ser interpretado como uma simples demonstração de força, pode rapidamente se transformar em um jogo de dominação, onde cada ação de Israel se torna um sinal para seus aliados e rivais. A Turquia, com o seu governo sendo constantemente desafiado em termos de sua posição regional, deve estar avaliando os riscos de uma escalada maior do conflito. Os tremores não são só de terra, são também de incerteza, e isso pode gerar uma reavaliação estratégica nas políticas de segurança de países como a Turquia, o Irã e até mesmo os aliados ocidentais de Israel. A geopolítica da região é complexa, e quando acontece um ataque de tal escala, ele tem um efeito em cadeia. Quando a Força Aérea de Israel decide agir, ela sempre tem um objetivo claro e estratégico. Nesse ataque específico,
Os alvos escolhidos eram unidades de defesa aérea e depósitos de armas químicas. Por que esses alvos foram tão cruciais? Para entender isso, precisamos lembrar que a defesa aérea de qualquer país em guerra é um dos seus maiores trunfos. Quando uma nação possui sistemas de defesa aérea, ela tem a capacidade de se proteger de ataques aéreos e balísticos, tornando qualquer operação militar muito mais difícil de ser realizada. Israel, então, sabe que, ao destruir essas unidades, está essencialmente enfraquecendo a capacidade de resposta da Síria e de seus aliados. Mas o que realmente se destaca nesse ataque são os depósitos de armas químicas que foram neutralizados. O uso de armas químicas tem sido um tema sensível e altamente polêmico na guerra da Síria, com inúmeras discussões de que o regime de Assad o usou contra civis. Israel, em sua postura preventiva, tem a intenção de eliminar esse risco antes que as armas químicas cheguem a grupos ou facções radicais, como o Hezbollah, que opera ao lado do regime sírio. Caso essas armas caíssem em mãos erradas, o impacto seria devastador não só para Israel, mas para toda a região. Além disso, podemos observar que Israel tem um histórico de operações militares que busca neutralizar novidades antes que elas se tornem uma realidade incontrolável. Esse ataque, portanto, se insere dentro de uma estratégia maior de desarmar adversários potenciais. Ao eliminar as armas químicas e as unidades de defesa aérea, Israel impede que essas armas sejam utilizadas em ataques diretos, além de enviar uma mensagem clara: estamos preparados para agir, não importa o custo. Essa abordagem não só garante a segurança do país, mas também envia um recado aos adversários. Israel não permitirá que sua segurança seja comprometida e qualquer ameaça será respondida de forma contundente. Mas o que isso significa para a Síria? Como esse ataque pode influenciar o futuro do regime de Assad e seus aliados? Vamos explorar os desdobramentos dessa ação. O que você achou da estratégia de Israel para neutralizar ameaças na Síria? Não podemos ignorar o impacto de ações tão precisas e calculadas em um cenário de guerra tão complexo. O que está em jogo não é apenas o controle de território, mas a segurança de uma nação e a estabilidade de uma região inteira. Se você estivesse no lugar de Israel, o que faria para garantir que armas perigosas não caíssem em mãos hostis? Esses movimentos têm repercussões que vão muito além do que podemos ver à primeira vista. É a guerra, e cada decisão conta. Agora, se você está se perguntando como essas estratégias podem ser aplicadas para entender melhor o que acontece no Oriente Médio ou até mesmo para aprender a pensar de maneira mais estratégica em sua própria vida, se inscreva no canal e ative as notificações.